Livro de Marcos, capítulo 8, por favor, os irmãos da sonoplastia. Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Hoje não tem uma artezinha não, irmão, mas o título da nossa mensagem é Da Humilhação à Cura. Amém, irmãos? Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Possamos ler nessa noite em nome de Jesus, para a gente ganhar um pouco de tempo. Diz assim a palavra de Deus nessa versão minha. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe uma saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens como as árvores, e o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e lhe passando, vê claramente, ficou restabelecido tudo. Distinguiu de modo perfeito e mandou-lhe Jesus embora para casa, recomendando-lhe, disse: Não entre na aldeia. Eu queria orar nessa noite, meu querido, que você me ajudasse em oração neste momento, amém? Ajuda a pedir o Espírito Santo de Deus que possa falar conosco neste momento. Pregar, irmãos, é muito bom, mas também é uma responsabilidade por aqueles que estão pregando. Então eu peço a você que neste momento me ajude em oração em nome de Jesus. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por este momento, pelo dia que passamos, pelo alimento que tivemos, por este momento de estar na casa do Senhor. Eu peço neste momento perdão pelos meus pecados, Senhor, e por cada irmão que está aqui, que às vezes não lembrou disso neste momento. Nós queremos nessa noite o agir do Teu Espírito em nosso meio, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o nosso coração, meu Pai amado. Oh, Deus maravilhoso, visita nessa noite a Tua igreja. Visita, meu Deus e meu Pai, nós falamos de cura. Essa palavra diz de cura, e nessa noite, Senhor, nessa noite há pessoas que precisam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho, Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, por essa vida que está nos assistindo através da internet, que está passando por algum tipo de dificuldade, Senhor Deus, seja ela de saúde, financeira, espiritual, eu não sei, mas que a Tua paz o alcance nessa noite, no nome do Senhor. E eu digo ao Senhor, Pai, que tudo que for feito aqui é para a glória do santo nome do Senhor. Nos dá essa bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma boa noite também àqueles que estão nos assistindo através da internet. Engraçado, irmão, que aqui na nossa igreja tem uma família que chegou através da internet, sabia? Assistiu nossos cultos através da internet e hoje está no nosso meio. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. E eu pensei, irmãos, que hoje eu não ia chegar aqui. Eu estava trabalhando numa reunião e a reunião era para acabar 5h30. E quando foi 6h30 o negócio espichou. Eu falei, meu Deus, hoje eu não vou, hoje eu vou dar problema. Mas graças a Deus que aqui chegamos. Irmãos, o título da mensagem é Da Humilhação à Cura. Observa que Jesus ele vai fazer uma cura neste homem, uma cura diferente, muito diferente. Mas eu quero que você nesse instante, irmão, imagina que nós aqui, a maioria, precisamos do toque de Jesus, de uma cura. Você talvez não seja cego como esse homem era, mas talvez você precise de uma cura diferente. Você precisa de uma cura da mão de Jesus tocando em alguma parte da tua vida. E esse Senhor, Ele está no nosso meio nessa noite, para nos tocar, para nos abençoar e curar de algum tipo de enfermidade. Mas assim, irmãos, quando você vai ler esse texto, você tem alguns detalhes nele que me chamam muito a atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele chega naquele lugar e alguém chega com esse cego e ele pega o cego e não cura o cego dentro da aldeia. É curioso, não é, irmãos? Tinha um professor meu no seminário que falava assim, quando você quer entender um texto, você faz pergunta para o texto. E a gente vai fazer pergunta por que Jesus pegou esse homem e tirou daquele lugar para curar ele fora do lugar, fora daquele lugar. Sabe por quê, irmãos?
Tem ambiente que Jesus não entra. Tem ambiente que Jesus não entra. Você pode dizer, Jesus é poderoso, e é mesmo. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Mas tem lugar, irmãos, que Jesus não entra. Tem ambiente que Jesus, Ele não cura. E aqui eu quero nessa noite, irmãos, levar você a pensar o seguinte: nós proporcionamos o ambiente. Todos nós hoje tivemos um dia diferente um dos outros. Todos nós. Eu passei o dia sentado ouvindo um monte de gente falar, palestra, um monte de coisa. Eu não sei como é que foi o seu dia. Mas nós chegamos aqui para proporcionar o ambiente de cura de Jesus. Olha só, irmão. Olha como é que é a responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Nós estamos proporcionando o ambiente de cura para Jesus. Você pode muito bem não precisar de uma cura, mas talvez o irmão que está do teu lado, ele precisa de uma cura. E nós proporcionamos o ambiente. E eu digo a você nessa noite, é propício o ambiente que nós estamos proporcionando para Jesus curar, irmãos? Jesus chegou lá na aldeia, pegou aquele cego e tirou ele para fora. Por quê? Porque ele não podia entrar naquele lugar, ele não ia fazer a cura naquele lugar. Você pode dizer assim, mas Jesus curou ele, curou, é verdade, fora daquele lugar. Quantas pessoas não precisavam que Jesus o tocasse em outras pessoas lá? Jesus foi, ele apenas tirou o cego daquele lugar. Quando eu digo, irmãos, que tem ambiente que Jesus não entra, é porque tem algumas coisas, irmãos, que, assim, nós proporcionamos um ambiente, como eu disse a você. O ambiente do pecado, por exemplo, é um lugar onde Jesus não cura. Jesus não entra. Aonde está o pecado, Jesus, ele não entra para curar. O ambiente do pecado, ele não entra. Porque ele é santo 3 vezes. Sabe, irmãos, quando eu disse aqui para os irmãos que nós proporcionamos o lugar, a obra de Deus, ela é feita por amor. Todos nós sabemos disso. Quando nós pensamos dessa maneira, quando eu venho à igreja, eu não penso só em mim, eu penso em cada um que vai estar no culto. É dessa maneira que nós proporcionamos um ambiente para Jesus curar. Quando eu venho à igreja, eu não penso somente em mim, eu tenho que pensar no outro que vai estar aqui. A outra igreja que congregava os irmãos, um dia, numa reunião de segunda-feira, uma reunião de líderes, de liderança, aconteceu uma confusão lá dentro. Uma confusão imensa. E eu pensei que naquele dia até tiro ia sair, misericórdia. E de repente, irmãos, eu comecei a fechar o meu olho, e eu não pensei na minha vida espiritual naquele instante. Sabe quem que eu pensei, irmãos? Eu pensei naquelas senhorinhas que congregavam na igreja, as irmãzinhas, as viúvas. E de repente, eu vendo aquela confusão, eu dei um pulo para cima, dei um grito que quase derrubou o prédio. Alguém se assustou, Bíblia caiu para um lado, agenda para o outro, e eu gritei. E tomei a situação, as rédeas daquela situação. Sabe por quê, irmãos? Naquele instante eu não pensava só em mim. Eu pensei, quarta-feira não vai ter o culto, meu Deus do céu. Quarta-feira não vai ter o culto do milagre também, pastor Rodrigo. Quarta-feira não vai ter o culto do milagre, porque a igreja vai acabar hoje. É dessa maneira, irmão, que nós preparamos o ambiente para Jesus trabalhar. Jesus não entrou nessa aldeia. Ele pegou o cego pela mão, tirou ele para fora, para ser curado fora. E curiosidade, irmãos, que depois dele ter curado, ele disse para o cego, não volte para lá, não volte, não volte. Por que Jesus disse não volte? Por causa do ambiente que aquele cego estava inserido. Tem ambiente que é tóxico, irmãos. Tem ambiente que é tóxico. Aquele cego estava vivendo em um ambiente tóxico. Jesus pegou ele pela mão, curou e disse assim, não volte para onde você foi, não volte, vai embora. Há uma frase no mundo do marketing que diz o seguinte, a propaganda é a alma do negócio. Você imagina, irmão, Jesus fez um milagre, podia ter dito para aquele cego, volta lá, glorifica o meu nome, fala para todo mundo que foi eu que curei. Sabe de uma coisa, irmão?
Jesus não buscava fama, ele buscava... A primeira coisa que Jesus fez foi morrer por nossos pecados. A função maior dele foi essa. Mas tem pessoas, irmãos, tem dia que pessoas Jesus trata de uma maneira especial, sabia, irmão? Tem dia que Deus trata eu e você de uma maneira especial. Aquele homem, Jesus poderia ter pedido a ele, volta lá, fala que foi eu que curei. Mas Jesus não estava preocupado com a multidão, Jesus estava preocupado somente com a cura daquele homem. É isso que ele está preocupado comigo e com você nessa noite, irmão. Preocupado com o nosso bem-estar, preocupado com a nossa saúde. Jesus poderia ter dizendo àquele homem, olha, você vai testemunhar. É assim, irmão, vou ilustrar para você entender. Esse culto aqui é transmitido pela internet. Imagina que nessa noite, um monte de cadeirantes estivesse aqui. E Deus usasse um pastor que fosse orar depois desse culto, até mesmo a mim, e curasse esses cadeirantes. No final de semana, um prédio aqui, esse prédio de 4 andares, não caberia as pessoas que viriam à igreja de Nova Vida. Jesus curou lá, vamos lá na igreja de Nova Vida. Mas Jesus curou o cego e disse a ele, vai embora, não volte. É o trato especial, irmãos, que Deus tem comigo e com você. Tem dia que Jesus não está preocupado com a igreja, tem dia que Jesus não está preocupado com a multidão, tem dia que Jesus não está preocupado com a nação, tem dia que Jesus está preocupado comigo e contigo. É especial, irmão, é o amor que Ele tem conosco. Ele, imagina que Ele veio para propagar o evangelho, mas Ele curou aquele homem e disse assim, não volta lá, porque alguém pode dizer o seguinte, irmãos, sabia disso? Eu era cego, Jesus me curou. Não, você não é cego. Você está fingindo que está curado. Sabe por quê, irmão? Tem palavra, tem lugar que nos contamina, sabia? Tem lugar que nos contamina. Tem pessoas que nos contaminam. O povo, um dia Moisés escolheu 12 espias. Ele escolheu, a Bíblia diz que ele escolheu entre o povo de Israel 12 espias. E disse assim, vai observar a terra. Vai observar a terra. E eles foram. Quando eles voltam, todos viram a mesma coisa, a mesma cena. Os 12 viram a mesma coisa. E engraçado que nessa cena, nessa passagem da Bíblia, irmão, que Moisés não chamou aqueles 12 e disse assim, conta para mim como é que foi. Chamou todo mundo escutou o que os espias iam falar. No meio dos 12, tinha 10 que disse o seguinte, lá é mesmo, é a terra prometida, lá o cacho de uva um homem não carrega, lá mana leite e mel, só que tem inimigos poderosos. E, irmãos, aquele relatório, aquelas pessoas agorentas, contaminou aquelas multidão de pessoas. No meio dos 10, apenas 2 disseram, a terra é boa, lá tem gigante, mas Deus nos prometeu e nós vamos entrar nela. Foi Caleb e Josué. Para você ver, irmão, que o ambiente ele contamina. Então Jesus pegou o cego e disse assim, não entra, não volta para onde você está. Porque você vai ser contaminado. Não é, irmão, que eu cheguei em Jesus, que eu cheguei na casa de Deus, é que tem certo ambiente que eu não posso entrar, irmãos. Tem certo ambiente que eu não posso, não é para mim. E Jesus falou para ele, eu te curei agora, vai embora daí. E aqui, irmãos, o curioso é como Jesus curou ele. Os historiadores dizem o seguinte, irmãos, que uma pessoa quando nascia cego, a partir dos 13 anos, o pai poderia até mesmo deserdar, mandar embora. Você nasceu cego, pode ir embora da minha casa. Hoje nós vemos aí esse negócio de aborto, não sei o quê, alguém é contra, alguém é a favor. Naquele tempo, pastor Ayrton, o pai poderia mandar o filho embora. Imagine, irmão, que humilhação. Quem é um cego que pediu para nascer cego? Esse homem aqui, possivelmente, aconteceu isso com ele. O pai mandou ele embora, vai embora, eu não quero mais, porque era considerado uma pessoa amaldiçoada. Quando você passava perto de um cego, dizia assim, você foi amaldiçoado. Imagina, irmão, um cego não pede para nascer cego. Mas o curioso é por que Jesus cuspiu no chão, escarrou no chão. Lá no Goiás nós falamos escarrou, parece que é um pouco nojento, né, irmão? Mas sabe por que isso, irmãos? Sabe por quê? Porque era natural as pessoas fazerem isso. As pessoas viam um cego, cuspia no chão e falava assim, você é amaldiçoado, cuspia no cego e cuspia no chão.
Não foi a intenção de Jesus, e eu falo daqui a pouquinho. É muito triste, irmão, quando alguém, um ser humano, humilha o outro ser humano, sabia? É muito triste. É muito triste. Imagina aqui, o homem era cego, não pediu para nascer cego, e as pessoas, mesmo assim, o humilhavam ele. O humilhava. É muito triste, irmão, quando nós vemos pessoas, até mesmo que servam a Jesus, às vezes humilhando algumas pessoas. Eu vi no final do ano um vídeo sobre a Mega Sena da Virada. Um camarada diz o seguinte: a Mega Sena da Virada vai pagar 600 milhões. Se o governo pegasse esses 600 milhões e dividisse entre os brasileiros, tudo ficaria bem. Tudo ficaria maravilhosamente bem. Mas a conta dele é o seguinte, irmão: imagina você, se amanhã na sua conta o governo depositasse 4 milhões de reais. Lá na minha casa seria 12 milhões, que maravilha, milionário. Mas imagina, irmão, a bagunça que seria no mundo, todo mundo milionário de uma hora para outra. Sabe, aquele padeiro que faz o pãozinho para você comer, ele não ia fazer o pãozinho porque ele ficou milionário. Sabe, a professora que dá aula para o teu neto, ele não ia dar aula porque ela ficou milionária. Sabe, o borracheiro que remenda o pneu do teu carro, ele não ia fazer porque ele ficou milionário. O mundo, irmãos, precisa de borracheiro, o mundo precisa de padeiro, o mundo precisa de professor, o mundo precisa de pastor, o mundo precisa de enfermeiros. Agora vamos trazer para dentro da igreja, para nós aplicarmos em nossas vidas. Imagina se Deus curasse todo mundo de uma vez, colocasse nós em um patamar diferente. Imagina, como é que seria? Todo mundo olhando por cima. Opa, quando eu pego no microfone, o fogo desce. Imagina quando eu canto, acontecem muitas coisas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos um dos outros, aleijados ou não aleijados, nós precisamos um dos outros. É dessa forma. Então não precisamos humilhar ninguém. Tem um irmãozinho que está pior do que a gente, glorifica o nome do Senhor. Senhor, ele vai estar melhor amanhã, ele vai crescer em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, irmão, ele tinha tanto poder que a Bíblia conta que a sua roupa curava. Imagina a vizinha do apóstolo Paulo batendo lá e dizendo assim: cadê o apóstolo Paulo? A minha filha está doente. E o parente do apóstolo Paulo dizendo assim: não, ele foi para uma cruzada, mas aqui está a sua roupa, leva lá que vai curar ele. Isso não é ironia não, irmão. A Bíblia diz que as roupas curava. Tanto de comunhão que ele tinha, mas sabe de uma coisa? Ele tinha um espinho na carne. Ele curava os outros, mas o espinho furava a tua carne. Ele era doente. Sabia disso, irmão? Então, nós não precisamos humilhar. Olha aqui, esse homem, ele era humilhado pelas pessoas. E Jesus chega diante dele e gospe no chão, escarra no chão diante dele. Jesus não queria humilhar ele não, irmão. Sabe por quê? Jesus queria mostrar para ele que através da humilhação dele, iria curar ele. Quando Jesus chegou perto dele, você imagina, usa a sua massa cefálica para pensar agora. Jesus chegando perto do cego e cuspindo perto do cego. O que o cego pensou, irmãos? O que o cego pensou? Com certeza o cego pensou: esse é mais um que veio me humilhar. Só que Jesus não veio humilhar ninguém. Jesus veio para dar vida e vida abundância. Jesus veio para dar vida aos cegos, irmãos. E chegou diante daquele cego. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou no olho do cego. E disse: o que tu vês? Imagina, irmão, que coisa maravilhosa. Mas ele não viu Jesus cuspindo, porque não via, né, irmão? Ele não via. Mas Jesus cuspiu, pegou, passou no olho dele. Era rotineiro aquele homem fazer aquilo. Sentia aquilo, as pessoas humilhando ele. Mas Jesus entrou na vida dele naquele dia. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus entrou na minha e na tua vida um dia. Nós éramos cegos. Não cuspiu talvez, não fez lodo e passou no teu rosto, mas um dia ele entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. Hoje nós enxergamos graças a ele. Como ele fez com aquele cego? Ele pegou o cego pela mão, tirou daquele lugar, fez todo o procedimento que eu até cheguei, cuspiu no chão e passou no rosto dele. Através da humilhação, aquele homem conheceu a cura. Sabe, irmãos, para muitas pessoas servir Jesus tem hora que é humilhação, sabia? Mas não é.
Tem muitas pessoas que pensam que é humilhação servir a Jesus, sabia? Eu estava no final de ano na casa de uns parentes meus, e às vezes a gente não passamos do final do ano, a virada do ano, mas fomos convidados para um almoço, e tinha muita gente no almoço, e eu estava observando, às vezes as pessoas lá, uma mesa, tomando aquelas que desce redonda, que desce quadrada, um monte de coisa, e você no seu cantinho ali, e as pessoas olham para você e dizem assim, eixa, mas deve ser difícil ser crente, hein? Crente é ser quadrado. Não é não, irmão. Jesus me libertou um dia. Jesus me curou um dia. Eu era cego e Ele me curou. Não passou o lodo da sua boca no meu rosto, mas Ele me curou. Eu não sou humilhado porque eu sirvo a Jesus. Eu tenho honra de servir a Jesus. Jesus não me aproximou daquele cego para humilhar ele. Jesus apenas estava mostrando para ele, eu vou te curar através da tua humilhação. A tua humilhação é cura na tua vida. E foi isso que Jesus fez. Curou aquele homem. Que Deus abençoe nossas vidas, irmão. Nosso tempo acabou ali. Mas eu quero orar por você antes dessa oração, nessa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você pense, eu não sei se você está passando por algum tipo de humilhação, irmão. Eu não sei. Mas eu quero nessa noite, se você estiver passando por algum tipo de humilhação, eu quero que você ousa a tua fé nessa noite. E nós vamos orar em cima dessa causa. E Ele há de entrar nessa noite para fazer um milagre na tua vida. Acredita ou não, irmãos? Ele é poderoso e está no nosso meio. Se você está vivendo algum tipo de humilhação, como esse cego estava vivendo, eu quero que você pense nela nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou usar a minha fé com a tua, e nós vamos apresentar essa causa diante do Senhor agora. O Senhor das causas impossíveis, irmão. Como disse o pastor Rodrigo, hoje é o culto do milagre, irmão. Hoje é o culto do milagre. De vez em quando nós temos que ser ousado e chegar diante de Deus e falar, Senhor, aqui está a minha fé. Nós temos que batalhar, irmãos. Nós temos que batalhar por aquilo que nós necessitamos. Então eu quero que você imagine agora, se há uma humilhação na tua vida, eu quero que você apresente ela agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh meu Jesus, naquele dia o Senhor entrou naquela aldeia, Pai. Meu Cristo amado, o Senhor entrou naquela aldeia, pegou aquele deficiente visual pelas mãos, tirou daquele lugar, Senhor, e Tu fizeste uma cura na vida daquele homem. A esse homem, essa mulher, meu Deus e meu Pai, que está vivendo uma humilhação na vida, eu quero nessa noite, em nome do Teu Filho, usar a minha fé, Senhor, usar a minha fé, a autoridade que um dia Tu me deste, Senhor, para profetizar a cura sobre essa vida, em nome de Jesus. Seja qual for, Senhor Deus, essa dificuldade, em nome do Teu Filho, Senhor, toca, meu Deus e meu Pai, traga cura para a glória do vosso nome. Pai, eu dirijo agora as pessoas que estão nos assistindo através da internet. Meu Deus e meu Pai, esse homem, meu Deus e meu Pai, que está vivendo uma depressão profunda, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, toca na sua vida, Senhor. Tire esse homem dessa humilhação, traga ele para a vida novamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, em nome de Jesus, irmãos.